Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido aí um bom final de semana. E agora nós vamos fazer a correção, né, das atividades referente à semana do dia 18 ao dia 25, tá? Então, deixei para vocês 4 atividades referente aos Cuxitas, né, ao reino de Cuxi, aquele reino que se desenvolveu, né, ao sul ali do Egito, tá? E essas 4 atividades é só para dar uma fixada, né, naquilo que a gente já trabalhou. Bom, a primeira questão: quem eram os faraós negros? Tá? Os faraós negros eram os governantes cuxitas, tá? Lá do reino de Cuxi, que em um determinado ponto da história, aproveitando-se ali de crises políticas, revoltas populares, crises de fome, né, que desestabilizaram, né, provocaram uma instabilidade no governo do Egito, eles aproveitaram e organizaram, né, uma expedição militar e dominaram o Egito. Então, os faraós negros são os governantes cuxitas que governaram o Egito, né, em um determinado período, né, da sua história. Ok? Então, esses são os chamados faraós negros, governantes cuxitas que reinaram, né, sobre o Egito ou governaram o Egito em um determinado ponto da sua história, aproveitando, né, que o Egito passava por essas instabilidades aí, né, por essas crises. Então, o Egito ficou fraco, os cuxitas, né, que estavam sobre domínio dos egípcios, além de se libertarem, né, passaram a dominar aí o Egito. Bom, então, questão número 2. Qual era o principal papel social das Candaces no reino de Cush? Bom, Candaces, quem eram? Eram as rainhas mães, né? As rainhas ali do reino de Cush, tá? E qual que era o principal papel social ali dessas rainhas? Essas rainhas, né, tinham o papel de governantes, tá? Elas reinavam, né, governavam o reino de Cush ao lado dos reis ou muitas vezes sozinhas, né, representando aí, né, a força, né, a autonomia aí da mulher africana, tá, do reino de Cush. Tá? Então, o principal papel social das Candaces era de ser governantes, né, de serem rainhas. Questão número 3. Quais as influências culturais que os cuxitas tiveram dos egípcios? Olha, ao longo, né, da aula sobre o reino de Cush, eu comentei para vocês que o reino de Cush, né, e o Egito tinham relações bem estreitas, né, ao longo da sua história. Inicialmente, né, por meio de relações comerciais, né, faziam trocas comerciais, e depois, né, por meio de dominação. Uma hora o Egito dominou o reino de Cush e, em um outro momento, o reino de Cush dominou os egípcios. Mas todo esse contato, independente de ser de uma forma ou de outra, possibilitou que os cuxitas, né, pegassem parte, né, assimilassem parte da cultura dos egípcios. E que influências culturais são essas, né? Que é o que a pergunta quer que vocês respondam. Bom, os cuxitas adotaram, né, parte dos deuses dos egípcios, tá? Então aí vem de uma cultura, né, religiosa, de uma assimilação, né, da cultura religiosa. Os cuxitas, eles aprimoraram, né, e desenvolveram técnicas artísticas que já eram desenvolvidas pelos egípcios. Os cuxitas construíram pirâmides, né, que serviam de túmulos ali, né, para os seus mortos, assim como os egípcios. Né? Os cuxitas, eles passaram a mumificar os seus mortos, né, uma técnica que iniciou ali, né, com os egípcios, né, devido à crença na vida após a morte. Tá? E a escrita, né, cuxita, que é a chamada escrita meroita, né, ela
tem a sua fundação, né, o seu princípio baseado na escrita hieróglifa, né, que é a escrita sagrada para os egípcios. Então, foram várias, né, as influências culturais que os cuxitas tiveram aí com os egípcios. E a questão número 4 é uma questão, né, para fazer vocês repensarem um pouquinho, né, faz uma associação entre a nossa história, a história do Brasil, né, com a história aí, né, do reino de Cuxi, né, de alguns povos africanos. Então, a questão número 4 traz a seguinte, né, formulação. Em 2007, uma tradicional escola de samba do Rio de Janeiro, a Acadêmicos do Salgueiro, prestou uma homenagem às Candaces, em seu tema enredo. Leia sobre ele a seguir. Então, a gente já sabe, né, quem que eram as Candaces, né, e está falando que a escola de samba prestou uma homenagem a elas. A força da mulher negra é um núcleo central da narrativa desse samba enredo. Na linha de discursividade negra adotada pelo Salgueiro, as negras africanas e brasileiras são representadas a partir de discursos cujos efeitos de sentido são de grandiosidade e beleza, de bravura e resistência, de sabedoria, de realeza e poder político e espiritual. Então, está trazendo, né, várias características, várias qualidades que as mulheres negras africanas, né, tidas ali na figura das Candaces, que eram as rainhas, as governantes, né, do reino de Cuxi, né, que também podem ser associadas às mulheres negras brasileiras. Isso vem de uma associação ao Brasil, né, ter na sua formação parte aí da cultura africana, né? Nós somos o segundo maior país do mundo com uma população negra, perdendo apenas para a Nigéria, tá? E mostrando aí, né, a força, né, da mulher negra brasileira associada a essas rainhas africanas. Então, está prestando uma homenagem, né, às mulheres brasileiras, né, principalmente, né, as mulheres negras brasileiras, né, falando da sua beleza, né, da bravura, da resistência, né, de poder, né, que essas mulheres têm. Então, aqui pediu, né, para que vocês dessem a sua opinião fazendo essa associação, né, e esse comentário que eu fiz é uma resposta esperada, tá? Mas eu gostaria, né, que vocês pensassem, claro, por conta própria e elaborassem a própria resposta aí de vocês, tá? Então, pediu aqui, né, em sua opinião, por que as rainhas africanas da antiguidade foram homenageadas por uma escola de samba brasileira? É devido a essa história que nós temos aqui no Brasil, né, de mistura, né, cultural com os africanos, tá? E realçar esse poder aí, né, essa beleza, representação aí das mulheres negras. Então, vou trazer para vocês, né, vou deixar para vocês, além desse vídeo, com comentário, né, da resolução dessas questões, o gabarito aqui, né, para que vocês possam conferir se as respostas de vocês se assemelham, né, a essas. Lembrando, é claro, né, sempre é bom reforçar que não precisa das respostas de vocês estarem iguais às que eu coloquei aqui, né, desde que estejam com um sentido semelhante, né, mas escrito aí com as suas palavras, tá bom? Então, esse gabarito vai estar nas atividades que vão ser enviadas, né, nessa semana, né, na semana correspondente aí ao dia 25 ao 29 de maio, tá bom? Então, espero que tenha ficado compreendido essa explicação e desejo a vocês sempre bons estudos, né, reforçar aí, né, que estou com saudade dessas correções, das aulas, né, presenciais e que espero que, né, em breve a gente possa estar juntos aí novamente, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço e um beijo.